Graça e paz, meu querido irmão, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom é ter você aqui conosco mais uma vez em nosso canal Movidos por Missões. Um canal que foi criado para propagar a causa missionária, falar sobre missões. E se você ainda não é inscrito aqui em nosso canal, se inscreva. A sua presença aqui certamente é muito bem-vinda. E se ao término dessa mensagem você gostar, compartilhe, porque você certamente estará nos ajudando a divulgar a causa missionária sobre a face da terra. E hoje, com muita alegria, com o coração cheio de júbilo, com os feixes nas mãos, não só eu, mas aproximadamente 200 missionários, estamos com um coração alegre, um coração feliz, jubiloso, pelos frutos que o Senhor nos deu ali em nossa última viagem missionária em São Gabriel, dos dias 10 aos dias 17 de abril. Meus irmãos, foram dias incríveis, dias de testemunhos, dias de experiências, dias de cura, de quebrantamento e dias de libertação. Sim, o Espírito do Eterno nos direcionou para São Gabriel. SOS Sertão, inundando os corações sertanejos para a glória do nosso Deus por 10 anos. 10 anos indo em direção ao quarto segmento menos evangelizados de nossa nação, os sertanejos, nos lugares mais remotos, mais longínquos, multiplicidade de segmentos, porque apesar de estarmos dentro do segmento ali do semiárido, que é o sertanejo, o Senhor tem nos permitido também alcançar os ciganos, os quilombolas, os indígenas e nos lugares mais remotos, nos povoados mais remotos de nossa nação. Louvo a Deus por esse projeto, louvo a Deus por estar fazendo parte daquilo que o Senhor, nosso Deus, está realizando sobre a face da terra. E o objetivo deste vídeo é exatamente esse. É falar um pouco dessa viagem, é falar um pouco dessas maravilhas, é falar um pouco daquilo que Deus fez ali em São Gabriel, dos dias 10 ao 17 de abril. São Gabriel, irmão, se distancia da capital 480 quilômetros. A fundação de São Gabriel foi no dia 25 de fevereiro de 1985. Portanto, São Gabriel tem 37 anos de história, tem uma população estimada em aproximadamente 18.427 habitantes e o seu IDH é baixo. O seu prefeito ali é o senhor Hipólito Rodrigues Silva Gomes, a quem nós rendemos muita gratidão, não só ele, mas sua esposa e seus assessores, por nos receberem ali na Câmara dos Vereadores. A Câmara dos Vereadores foi o nosso ponto principal, onde nós estávamos ali prestando culto ao Senhor. E dali partíamos para os povoados em uma grande ação social que envolve enfermeiros, podólogos, dentistas, barbeiros, limpeza de pele, glicemia, cestas básicas, uma grande ação social que beneficia o povo sertanejo, os menos favorecidos dentro deste segmento aí que é o quarto segmento menos evangelizado de nossa nação. Foram dias incríveis, irmãos, cujo qual o Espírito Santo nos permitiu ter experiências extraordinárias. E eu louvo a você que acredita no nosso chamamento, que semeou cada oferta ali para que pudéssemos estar em São Gabriel. Não somente semeou, mas também orou, porque missões se faz orando, contribuindo e indo. Irmãos, sentimos o braço de Deus pelejando pela gente. Chegamos em São Gabriel ali porque o poder de Deus abriu aquelas portas. Muitas portas antes de São Gabriel se fecharam, fechou uma, fechou outra, mas a liderança do projeto entendeu que deveríamos parar ali em São Gabriel. Que São Gabriel seria ali o alvo que o Espírito Santo queria trabalhar. 200 missionários divididos em aproximadamente 8
equipes diferentes, todas elas com o mesmo tipo de serviço, multiplicidade de talentos, e o Senhor operava em nós e através de nós. Muito esforço, muito empenho. Me lembro do apóstolo Paulo quando ele dizia: esforço-me, né? Na Epístola aos Romanos, no capítulo 15, versículo de número 20, o apóstolo Paulo dizia: esforço-me para pregar o evangelho onde ainda não foi pregado. E de fato, meus irmãos, a cada dia que passa, o SOS Sertão, nós, os missionários, temos atingido lugares tão remotos que nem os pastores locais dessa cidade ainda haviam desbravado. Então eu quero narrar, né, o que o meu grupo, um pouco do povoado, dos povoados que visitamos do meu grupo. Cada grupo visitou um povoado diferente. Cada dia visitávamos povoados diferentes. Olha aí, quantos povoados não foram contemplados com essa ação social e, acima de tudo, com a pregação poderosa da palavra do nosso Pai. Sabe qual foi o resultado dessa rede maravilhosa? Dessa pesca maravilhosa? 1.606 almas se renderam ao Senhor Jesus. Será que você pode dar um glória a Deus? A igreja, meus irmãos, precisa sair das suas quatro paredes. A igreja precisa entender que deve cumprir o ID nesses últimos tempos. Afinal de contas, o Rei Jesus está voltando e os sinais da sua vinda já se mostram cada vez mais e mais. Segunda-feira, o Senhor nos deu o privilégio de visitarmos ali, depois de chegarmos de uma viagem cansativa de quase um dia inteiro viajando pela estrada, cruzando a Bahia. Chegamos a São Gabriel. E na segunda-feira, o Senhor, depois de um culto de consagração maravilhoso, nos deu o privilégio ali de irmos para um povoado chamado Caldeirão. Ali a porta que se abriu para a pregação da palavra de Deus foi uma escola abandonada. O que me chamou muita atenção ali era a quantidade de espinhos que havia no chão daquela escola, no chão, no terreno ali. Milhares de milhares, né? O que nos incomodou bastante, né? Ao pessoal do teatro que representava, a nós que tivemos que limpar tudo aquilo ali, e de fato aqueles espinhos foram um espinho que ficou na nossa carne ali, militando contra nós o tempo inteiro. Mas nada disso impediu ali que realizássemos uma ação social maravilhosa, né? Ali no povoado de Caldeirão, e depois pregássemos a palavra de Deus num culto assim, onde o Espírito do Eterno se fez presente, pois houve vidas no altar. Ali em Caldeirão nós evangelizamos de porta em porta, de casa em casa. Meus irmãos, estava de fato um sol escaldante. E ali nós, ao encontrarmos duas senhoras que se quebrantaram muito, pudemos perceber através da fala delas que o único meio de ganhar o pão de cada dia ali em Caldeirão era um lixão. Um lixão onde todos os moradores dali iam para este lixão para fazer reciclagem, para vender nos municípios vizinhos, como o município de Irecê. E nós saímos da comunidade de Caldeirão e fomos evangelizando a todos que passavam em direção a este lixão. E depois de andarmos 4 quilômetros para ir, 4 quilômetros para voltar, né? Total aproximadamente 8 quilômetros, nós ali adentramos nesse lixão. Um cenário, meus irmãos, de horror, de tristeza, de pobreza, aonde encontramos desviados, aonde encontramos famílias inteiras de cristãos, aonde encontramos pessoas cujo qual também podemos evangelizar. E ali, meus irmãos, convidamos todos eles para a grande ação social que estávamos fazendo ali em Caldeirão. Foi um dia incrível, um dia onde andamos muito, mas todo esforço valeu a pena,
Porque o apóstolo Paulo diz que se deixava gastar por amor às almas. E é isso que estamos fazendo no sertão de nossa nação. Deixando a nossa zona de conforto, deixando a nossa família, deixando a nossa cama, deixando o nosso edredom tão quentinho para estarmos ali debaixo de um sol escaldante, juntos, unidos em unidade, pregando o nome do Senhor, levando a boa semente e glorificando a Deus. No segundo dia, meus irmãos, nós ficamos ali na cidade, na própria cidade de São Gabriel, o nosso grupo, né? Ficou ali na cidade de São Gabriel. E ali evangelizamos na cidade, começamos desde das partes ali do cemitério. Estava comigo o missionário Isaac, de aproximadamente 7 anos, um menino muito usado por Deus, e o Diego, da cidade de Ibititá. Eu louvo a Deus porque nós estávamos ali caminhando, o grupo inteiro evangelizando, pregando o nome do Senhor e tendo experiências extraordinárias. Nos juntamos ali no centro de São Gabriel com uma grande ação social e depois pregação da palavra do Senhor. Vidas se renderam a Jesus Cristo para a glória de Deus na terça-feira ali no centro de São Gabriel. E parte do grupo também, sob a liderança de irmã Alexandra, pegou os adolescentes que estavam saindo ali da escola. E também houve quebrantamento e conversão entre esses adolescentes. Lembro de Dona Rosália, uma senhora que aceitou a Jesus Cristo aos 75 anos de idade, o quanto ela pedia por seu filho Antônio, de 24 anos, que está internado na UTI com cirrose hepática. Quero dizer que estamos orando pelo Antônio e crendo em sua recuperação. Não só em sua recuperação, mas também crendo que o Senhor, aleluia, o libertará, que ele também sofrerá as experiências que a senhora também sofreu, minha irmã Rosália. Foi um dia incrível, uma tarde incrível, onde tive a oportunidade de pregar sobre a ressurreição de Lázaro. Estamos vivendo um momento tão propício ali em São Gabriel, porque era um momento da Semana Santa, onde para nós, os cristãos, é um ponto incrível e fantástico, pois foi nessa semana que Jesus Cristo deu a sua vida por nós naquela cruz, apaixonado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, conforme diz o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 3, versículo 16. Na quarta-feira, meus irmãos, nós fomos direcionados ao povoado de Guarani. No povoado de Guarani, mais uma vez, a porta que se abriu para nós foi uma escola abandonada. Uma escola, meus irmãos, muito grande mesmo. E ali eu organizei a equipe do evangelismo, junto com a minha líder, e coisas extraordinárias o Senhor fez ali no povoado de Guarani, com todos nós, através de todos nós, e em unidade todos nós sempre. Novamente nós caminhávamos, eu, Isaac e Diego de Ibititá, quando fomos surpreendidos por uma nuvem de marimbondo. Meus irmãos, foi um grande livramento ali na vida do Diego. 3 marimbondos daquele picaram aquele jovem que tinha crise alérgica, mas nós clamamos a Deus, repreendendo, orando. E a próxima casa que fomos visitar, meus irmãos, foi a casa de uma senhora que fazia tratamento alérgico. E aí percebemos o cuidado de Deus para conosco ali, e ali o Diego tomou um comprimido e aqueles inchaços foram desaparecendo e o nome do Senhor foi glorificado. Ali, meus irmãos, aconteceram coisas extraordinárias na comunidade de Guarani. Eu lembro do Pachanca e de seu amigo. Foram 2 tentativas de suicídio interrompidas. Estavam completamente embriagados, dirigindo um carro e o inimigo das nossas almas tinha colocado na mente deles que eles deveriam chocar o carro dele com um outro carro. Então esse era o objetivo. Eles beberam tanto para ter a coragem de jogar o carro deles na frente de outro carro.
E aí, de repente, eles nos encontram, descem do carro aos prantos, quebrantados, né? E eu tenho certeza que eles ali viram os anjos do Senhor que estavam ali naquele lugar, agindo conosco, cooperando conosco. E aí, meus irmãos, só para acalmar esses dois homens, eu e Alexandra e alguns irmãos ficamos com o Pachanca, e Nildes e Chico, e a outra parte do grupo ficaram com o outro amigo dele. Meus irmãos, foi um período extremamente difícil, houve expulsões de demônios. Só para acalmar esses homens, de relógio, ficamos aproximadamente 40 minutos, acalmando até que eles pudessem falar. E aí foi um momento incrível, os dois aceitaram o Senhor Jesus como o seu Senhor e Salvador. Não só ele, mas a comunidade de Guarani. Ali, naquela tarde, o Senhor nos deu 46 almas aos pés de Jesus. Foi um trabalho lindo também de ação social, foi um trabalho lindo. E eu quero aqui lembrar também da irmã, daquela irmã que dançou o forró com a gente. Seu marido era o Joaquim, uma irmã Lindalva, exatamente, irmã Lindalva, uma cadeirante de 11 anos, que alegria, né? Nós findando o trabalho ali naquele povoado e dançando forró cristão com aquela irmã, não só eu, mas o irmão Henrique, a irmã Alexandra. Foi um período muito, a irmã Flávia também, um período muito gostoso que o Senhor ali nos deu almas, vidas para a glória dele. O inimigo até tentou, meus irmãos, tentando ali atacar um de nossos irmãos com o marimbondo, mas aquela tentativa foi frustrada. E ali também aquelas tentativas de suicídio foram bloqueadas. Oh, meus irmãos, as pessoas paravam para escutar a palavra de Deus. Ali cestas básicas foram dispensadas, atendendo os menos favorecidos. E grandes coisas fez o Senhor ali no povoado de Guarani. Na quinta-feira fomos a um povoado chamado Jacarezinho. É um povoado muito longínquo, meus irmãos, onde não há escolas, porque a escola que está ali foi depredada e há 30 anos eles estão sem escola, não tem água encanada. A água que eles bebem e que tomam banho, meus irmãos, é onde os porcos também se banham. Há apenas 5 banheiros comunitários para atender 370 vidas que vivem ali neste povoado do Jacarezinho. No povoado do Jacarezinho, meus irmãos, nós fomos ali parte ficou ali, e eu e a nossa líder, a Alexandra, fomos para um lugar mais longínquo ainda, que era a Reforma de Jaguaraci. Era um outro povoado ao atravessar o rio, e ali vivemos também momentos incríveis. Ao adentrarmos ali na casa da senhora Marili, 75 anos de idade, uma viúva, testemunha de Jeová, ela abandonou as suas crenças. A minha pergunta é, meus irmãos, por quê? Por que ali, naquele povoado, completamente isolado, existe alguém discipulando e não há cristãos, não há igreja? Como assim? Então são coisas que nos fazem pensar, não é mesmo? Então, Dona Mareli, seu Alain e Giovanni aceitaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Quando estávamos indo embora, escutamos uma voz no quarto que vinha e Franklin perguntou, de onde é essa voz? E a Dona Mareli disse, é do quarto, é o senhor José Francisco, de 104 anos de idade. Perguntamos se poderíamos ir ali naquele quarto e fomos autorizados e ali pregamos a palavra de Deus para o seu José Francisco e ele atendeu ao chamado. Isso mesmo, 104 anos aceitando a Jesus como seu Senhor e Salvador. Foi um momento incrível. Todos os vídeos estão aí em nossos canal. Compartilhe, dê o seu like, porque certamente foram momentos incríveis. Saindo dali, nós fomos para a casa da irmã Ivaneide, que tem 3 filhos, né? A Gabriela de 9, a Amanda de 11 e o Lucas de 11. E o seu Adriano estava com o Lucas, que é o marido, né, de Dona Ivaneide,
ele estava na roça. É o único meio, meus irmãos, ali de trabalho, nessa comunidade ali de Reforma de Jaguaraci. Não há funerárias, não há padarias, não há farmácia, há apenas um ônibus saindo segunda, quarta e sexta, partindo às 5 horas da manhã e regressando por volta das 13 horas. Ou seja, um povo isolado, completamente isolado. É isso que Deus tem dado nas nossas mãos, o privilégio de alcançar povoados que ainda não foram alcançados. Ali também todos aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, e nós glorificamos o nome do Senhor por isso, porque estávamos adentrando em lugares, meus irmãos, tão longínquos, tão remotos de nossa nação, para anunciar a grandeza, a paz, o refrigério, a libertação e a transformação que há nesse nome poderoso de Jesus Cristo. Um dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará, mas antes mesmo que esse dia chegue, nós já estamos dobrando, indo e proclamando o nome do Senhor aos confins de toda a terra, aos confins desse semiárido brasileiro que ocupa 36% de nossa nação. Eu glorifico a Deus por isso e por essa família tão preciosa e maravilhosa que é o SOS Sertão. Meus irmãos, na sexta-feira nós fomos para o povoado do Besouro, novamente com a ação social, era sexta-feira santa, né? E aí houve pregação do Evangelho também, de casa em casa, de porta em porta, ação social também a todo vapor. Eu e minha esposa fizemos um curso de barbeiro só para atender os quilombolas, os sertanejos, os ribeirinhos. Então, eu sou pastor missionário, mas eu também atuo na área de barbearia do campo, além de evangelizar e de pregar a palavra do nosso Deus. Foi um momento incrível que o Senhor me deu o privilégio de evangelizar e apresentar uma criança de 1 mesinho de idade em cima de um monte de areia. A pregação também foi em cima desse monte de areia que a princípio parecia um obstáculo, mas o Espírito Santo me inspirou para ficar em cima daquele monte e a pregação, meus irmãos, naquela sexta-feira santa foi algo forte. Vidas no altar, vidas se rendendo. Esse é o nosso objetivo, pregar o Evangelho para que as escamas caiam da vista dos cegos, para que eles possam contemplar a glória de Deus e confessar a Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. À noite, teve o culto, meus irmãos, glorioso, onde teve a cerimônia do lava-pés. Foi uma coisa maravilhosa. A unção de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus invadiu aquele lugar. O prefeito e seus assessores ficaram impactados com a nuvem da glória que estava pairando ali sobre a Câmara dos Vereadores. O último dia, meus irmãos, do sábado, vivemos uma experiência fantástica, incrível. Nós somos direcionados a um povoado, dois povoados quilombolas, Eureka e Boa Hora, né? E esse dia tinha chovido muito, muito ali em São Gabriel. Então, meus irmãos, ao entrarmos logo ali no início do povoado, da estrada, havia um costume cultural pesado, onde eu via cachaça, crianças, toda sorte de atrocidades ali, uma coisa muito pesada, um costume chamado careta, né? É um costume cultural. E nós fomos andando de ônibus, né? E um de nossos ônibus atolou. Uma grande batalha espiritual se formou ali, meus irmãos, tivemos que descer em meio àquela lama, porque, meus irmãos, o ônibus deslizava, né? E aí parecia que o inimigo estava fechando ali os nossos caminhos para que não pudéssemos evangelizar e pregar a palavra de Deus. Os pastores locais ainda não tinham atingido essas comunidades, evangelizado elas, e temerosos, insistiam que muitas vezes voltássemos para a base e procurássemos um outro lugar para evangelizar. Mas a posição da liderança, através de nossa irmã Alessandra, sempre era de avançar. Ela ia na frente de um carro comandando ali, não é? E cada vez que aparecia uma adversidade dessa, a nossa vontade era prosseguir mais e mais.
Irmã Celeste foi uma bênção dentro do ônibus, apesar de todos nós estarmos ali envolvidos em um espírito de oração, clamando, unidos, né? Ela se levantou dizendo que estávamos de fato enfrentando um desafio espiritual muito grande, uma guerra. Então ela se levantou, orou, repreendeu e todos nós começamos a clamar o nome do Senhor. Um pouco mais à frente, né, saindo daquela atolação, dessa vez foi um poste que travou a nossa ida, né, o nosso prosseguimento na estrada. Novamente o pastor local disse, não há condições, não podemos passar, e novamente insistimos, descemos do ônibus, colocamos aquele poste no seu devido lugar e passamos para a glória de Deus. Passando uns 5 metros, meus irmãos, vivemos uma experiência incrível. Ali estava um pregador do Evangelho, um homem de Deus desviado do Evangelho, que não pisava ali naquele povoado de Boa Hora havia 3 anos, 15 anos extraviado do Evangelho, mas aquele foi o momento. O Senhor marcou um encontro. O Senhor é um evangelista irresistível. Ele não é relutante como nós. Deus está sempre trabalhando. O profeta maior Isaías diz que desde a antiguidade não se viu, nem com olhos se percebeu, nem com ouvido se ouviu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E Deus estava trabalhando ali na vida do Saulo naquele momento, seu carro atolado naquela lama, quando de repente, meus irmãos, o ônibus cruza, nós descemos, amarramos uma corda ali na roda do carro e todos os missionários enfileirados em unidade. Foi lindo de se ver quando puxamos aquele carro que estava completamente atolado. Meus irmãos, a mão do Senhor colaborou e arrancou aquele carro da lama. Foi um momento incrível. O Espírito Santo me encheu de ousadia para falar àquele homem que não era o carro dele que estava na lama, mas sim a vida dele, e que era o momento dele voltar para o Senhor, e que era o momento de ele se reconciliar com o Senhor, e foi um momento incrível, e ali ele se reconciliou com Deus, chorou, nos abraçamos, e hoje, meus irmãos, ele está vivendo uma nova vida de novo com o Senhor, com o seu coração jubiloso e alegre, não só ele, mas toda a sua família. Esse é o nosso Deus de maravilhas, de sinais, de encontros. E aí, meus irmãos, nós chegamos, enfim, aos nossos povoados quilombolas, Eureka e Boa Hora. A irmã Alexandra ali ficou com o povoado de Eureka e eu e parte do grupo ficamos com o povoado de Boa Hora. Ali fizemos um evangelismo macro, entrando de bar em bar, de casa em casa, muitas almas se rendendo ao Senhor e convidávamos eles ali para participar da ação social que estava tendo ali no povoado de Eureka. Estávamos também repreendendo o tempo, porque o tempo estava simplesmente horrível, a ameaça de chuva era constante e a gente ainda precisava voltar. Mas graças a Deus correu tudo bem, os trabalhos foram ótimos, tive a oportunidade ali de pregar também nesse povoado quilombola de Eureka, vidas se renderam, concluímos o trabalho e voltamos para a base. O culto de noite, o culto de despedida, foi um culto extremamente impactante, maravilhoso para a glória de Deus. E aí, meus irmãos, regressamos de nossa viagem, deixando São Gabriel com 1.606 almas salvas para a glória de Deus e encaminhadas para as igrejas locais. Nossa próxima viagem é para Mundo Novo. Se programe, meus irmãos, abençoe, entre no site, siga no Instagram, SOS Sertão e veja uma maneira que você pode colaborar com suas ofertas. Eu sou o pastor Gilmar Pinheiro, Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus. E você que esteve conosco, poste aí o seu comentário, poste aí como o Senhor lhe utilizou dessa viagem como ferramenta poderosa nas mãos dele. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar. Se você não é inscrito, se inscreva e que Deus te abençoe poderosamente no precioso nome do Senhor Jesus.
Amém e graças a Deus.